Votos a 3, Supremo Tribunal Federal decide que imposto sindical não é obrigatório. O menino brasileiro que havia sido separado da mãe ao entrar nos Estados Unidos é devolvido à família após passar um mês sozinho em um abrigo. Foi muito ruim. Seleção brasileira treina de olho no México. E conta com a volta do lateral direito Danilo. O primeiro dia sem jogos na Copa rende lamentações nas redes sociais. E há 60 anos o Brasil conquistava sua primeira Copa do Mundo. As principais notícias do Brasil e do mundo agora no Rede TV News. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 3 que o fim do imposto sindical obrigatório é legal e rejeitou o pedido de retomada da cobrança. Os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello não estavam presentes na sessão e, por isso, não votaram. 19 ações movidas por sindicatos questionavam o artigo da reforma trabalhista que coloca fim ao imposto sindical obrigatório. As organizações argumentavam que a alteração feita pelo Congresso era inconstitucional, além de enfraquecer as entidades de classe. O relator do processo, ministro Edson Fachin, já tinha votado nesta quinta-feira pela retomada da cobrança e hoje foi acompanhado por Dias Toffoli e Rosa Weber. Não há exercício da ampla representatividade da categoria sem o respectivo custeio das entidades sindicais. O financiamento constitui um elemento indispensável à estruturação saudável dos sindicatos. Mas os 3 foram vencidos pelo entendimento do ministro Luiz Fux. Ele argumentou que a filiação sindical é voluntária, por isso a cobrança também não pode ser obrigatória. Fux foi acompanhado por outros 5 ministros: Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Luiz Roberto Barroso. Eu tenho do sindicalismo, pedindo todas as vênias e respeitando as exceções valiosas, eu tenho um pouco do sindicalismo, a mesma visão que tenho do capitalismo brasileiro, que se pratica aqui, que é, em lugar de conquistar clientes e consumidores, o que se quer mesmo é conquistar o Estado para obter subsídios, vantagens e desonerações. Com a decisão, fica enterrada de vez a contribuição sindical obrigatória, que descontava um dia de trabalho por ano de cada funcionário para destinar às organizações sindicais, que no Brasil são mais de 16 mil. Fica valendo o que foi decidido na reforma trabalhista. Só terão o dia descontado os trabalhadores que autorizarem voluntariamente o pagamento da contribuição. A sessão desta sexta-feira foi a última do semestre no Supremo. Ao fim do julgamento, a presidente e ministra Carmen Lúcia fez um balanço. Dos 51 mil recebidos, nós baixamos mais do que recebemos. Recebemos 51.595, baixamos 54.115. Temos um acervo atual de 41.138 processos. Essa decisão da nova lei trabalhista, corroborada hoje pelo Supremo, libera ainda mais o Brasil da legislação fascista imposta por Getúlio Vargas. Partes do texto, aliás, copiam literalmente a legislação do tempo de Mussolini. Sindicatos de verdade, sem vínculos com o Estado, devem arrebanhar os seus membros e se sustentar através de seus associados, sem nenhuma obrigatoriedade e sem nenhum vínculo com o Estado. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido da Polícia Federal e estendeu por mais 2 meses o prazo para a conclusão do inquérito que apura se o presidente Michel Temer teria recebido propina para favorecer empresas do setor portuário. Na decisão, o magistrado considerou o recesso do Judiciário, que começa na segunda-feira, já que a Procuradoria-Geral da República deve enviar um parecer sobre o caso, que só deve acontecer em agosto. Esta foi a 3ª vez que a Polícia Federal pediu a prorrogação do período de investigação. Do jeito que as coisas caminham cada vez mais complicadas para Temer, no momento em que ele deixar a presidência,
vai ter problemas graves. Essa é uma das preocupações que hoje rondam o Palácio do Planalto. Sorteado por sistema eletrônico, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje um pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Moraes também arquivou pedido contra a decisão do relator da Operação Lava Jato na Corte, o ministro Edson Fachin, de levar a decisão ao plenário. A defesa de Lula contestou a escolha por defender que a reclamação fosse julgada pelo órgão original, no caso, a segunda turma do Supremo. Lula está preso em Curitiba desde abril, quando foi condenado a 12 anos e 1 mês em regime fechado por lavagem de dinheiro, corrupção no caso do triplex no Guarujá. O pré-candidato do PPL, João Goulart Filho, filho do ex-presidente Jango, afirmou que muitos dos que querem a volta das Forças Armadas ao poder não sabem o que é viver num regime ditatorial. Ele lembrou que a maioria dos caçados em 1964 era de militares nacionalistas e a favor de reformas de base, como a reforma agrária. Goulart foi entrevistado hoje pelos jornalistas Mauro Taliaferri e André Lucena nas plataformas digitais da Rede TV. O pré-candidato diz que seu partido vai propor uma repactuação da dívida pública brasileira. O nosso país está pagando hoje 400 bilhões de reais só de juro ao sistema financeiro. Fora a rolagem da dívida, fora ainda o que o Brasil remete de lucros para o estrangeiro. O Brasil paga ainda de royalty e remessa de lucros mais 175 bilhões de reais. Eu pergunto, existe país que possa cuidar da educação, da saúde e da segurança com uma drenagem desse tamanho, que se somarmos o pagamento de juros e a rolagem chega a 52% de nosso orçamento? Precisa dizer como fazer isso. A ideia pode ser até interessante. Agora, como fazer isso sem reações e sem problemas é que é o X da questão. Olha, todos os candidatos continuam sem um programa definido de governo. Apenas ideias esparsas e obviedades. Depois da Copa, o país deve entrar em ritmo de eleição. Aí teremos as convenções partidárias e restarão muito menos candidatos. Hoje temos apenas 21 candidatos. Então, como o quadro estará completo, isso depois das convenções, estamos muito longe disso, as pesquisas poderão revelar um quadro mais claro. Por enquanto, ainda não dá para fazer qualquer previsão. O índice de desemprego no Brasil recuou no mês de maio, mas ainda é alto. Mais de 13 milhões de pessoas estão sem trabalho no país. Edivaldo trabalhava há 4 anos com carteira assinada, mas há 1 mês ficou desempregado. Preocupado com as contas vencendo, corre atrás de uma nova oportunidade de trabalho. A expectativa é grande, que volte logo a trabalhar. Não quero ficar dependendo de auxílio-desemprego. Edivaldo não é o único nessa situação. De acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE, o desemprego ainda é alto no país. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, a taxa entre março e maio deste ano ficou em 12,7%. É uma pequena redução em comparação ao que foi divulgado em abril. Mas, apesar da queda, o desemprego continua sendo o pesadelo de muitas pessoas. Mais de 13 milhões de brasileiros estão sem emprego. Você tem menos pessoas trabalhando na ocupação em termos proporcionais, em termos relativo, do que você tinha em relação ao trimestre anterior. Isso não é um ponto favorável, principalmente quando se associa a esse resultado a carteira de trabalho assinada, que chega de novo ao menor nível desde o início da série da pesquisa. O emprego com carteira assinada teve uma queda de 1,1% em relação ao trimestre anterior. Já as vagas sem carteira aumentaram mais de 500 mil.
e o número de trabalhadores por conta própria subiu quase 600 mil. A gente tem que se virar nos dias que a gente pode, né? Vende uma coisa aqui, faz uma comida ali para tentar uma quentinha. A gente tem que se virar, né? Porque as contas não param de chegar. E agora nós vamos conversar com a Salete Lemos, nossa comentarista de economia. Salete, além do resumo dos principais fatos econômicos da semana, nós gostaríamos de ouvi-la sobre esse avanço na área de trabalho. Boa noite, Salete. Boa noite, Boris. Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Olha, no assunto emprego, nada a comemorar, hein, gente? Você viu, o número de trabalhadores com carteira assinada caiu no primeiro trimestre deste ano, comparação com o último trimestre do ano passado. Caiu 1,1%, que representa milhões de brasileiros trabalhando na informalidade. Aliás, o número de brasileiros que hoje vive de bico, trabalho informal, não para de crescer. Do ano passado para cá, houve, segundo o próprio IBGE, um aumento de quase 3% na informalidade, que, aliás, reina solta no mercado de trabalho. O que também não para de crescer no Brasil? A dívida pública, que, aliás, você viu, ganhou destaque aí na entrevista do candidato Goulart, como nós vimos na reportagem do portal. Gente, os números apresentados hoje são assustadores. Os números merecem a sua atenção, por favor. Enquanto nossa vida piora dia a dia, com menos hospitais, menos médicos, menos escolas, menos segurança, menos transporte, a dívida do governo só faz aumentar. Se você, amigo, acha que a sua dívida está alta, é porque você não considera a dívida do nosso governo. Governo que nós sustentamos como? Pagando impostos absurdos. Isso não basta. Ele ainda vai no mercado financeiro e pega mais dinheiro emprestado. É uma dívida que a dívida que você carrega no seu contra-cheque, no seu cartão de crédito, é pouca comparada com essa dívida de quase 4 trilhões que o governo faz em nome de todos nós brasileiros sem oferecer absolutamente nada em contrapartida. Isso para mim é uma indignidade. Trilhões, gente, gastos sem qualquer pudor na manutenção de uma estrutura de governo que atende a todos os interesses, menos os nossos, menos os interesses do povo brasileiro. E eu pergunto aqui, Amanda, alguma possibilidade de nós mudarmos isso agora com as eleições de outubro, por exemplo? Você sabe que a Mariana fez essa pergunta hoje no programa que vai ao ar com o pré-candidato Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República. A Mariana Godoy, em entrevista às 11 da noite, ele vai responder essa pergunta sobre dívida pública. Então, se alguém quiser ter uma ideia sobre o que ele pensa, pode assistir ao programa. Mas é isso, é uma dívida que vem aumentando uma velocidade muito grande. E os candidatos, o Ciro, por exemplo, eu acompanhei um debate do Ciro, Boris, o Ciro faz uma avaliação da dívida, uma avaliação técnica. Ele explica como é que o governo se endivida. Você viu o Goulart. O Goulart se mostra indignado com o crescimento da dívida, como é que nós vamos pagar tudo isso de juro e ainda investir em hospital, em educação. Mas, e aí? Como é que nós, gente, o mais importante é, como é que nós, brasileiros, vamos controlar esse endividamento? Como é que nós, brasileiros, vamos efetivamente participar do investimento dessa montanha de dinheiro? Todo mês o governo brasileiro vai lá e se endivida no mercado. Vende papel, troca papel por dinheiro. Papel que você, amigo, compra, título do Tesouro Nacional, pagando juro mais inflação. E olha, eu vou te contar uma coisa. Os estrangeiros não querem mais saber dos papéis brasileiros. Eles estão debandando, estão vendendo esses papéis. Eles não querem mais investir no Brasil. E não é porque a taxa de juro caiu, mas é com medo do calote. Amanda, 77% é o tamanho da dívida no PIB brasileiro. 77% comprometidos. Muitos países quebraram por menos, não quebraram na crise de 2008, Boris? Por muito menos. Por muito menos. Olha a importância desses números, gente. Cuidado, a eleição está aí. Vamos acompanhar direitinho. Certo, Boris? Certo, Amanda?
Obrigada. Obrigada, Salete. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, Salete. Em outra decisão importante desta sexta-feira, no STF, o ministro Alexandre de Moraes liberou o porte de armas de fogo a guardas municipais de todo o país, tanto durante o trabalho quanto nas folgas, inclusive aos municípios menores, com menos de 50 mil habitantes. Essa medida tem um caráter provisório, liminar, atende a um pedido do Partido Democratas. O partido questionou se era constitucional uma norma do Estatuto do Desarmamento que limitava o posse de armas para uma mesma categoria, de acordo com o número de habitantes das cidades em que trabalham. Com a segurança pública em estado de penúria e com o avanço do crime, já está mais que na hora de integrar as guardas municipais na guerra contra o crime. É claro, bem treinadas, aparelhadas e armadas. Para muitos especialistas, o policiamento todo deveria ficar a cargo dos municípios. 2 dos 6 pichadores acusados pelo assassinato de um dentista e da tentativa de matar o pai dele em 2016 em São Paulo foram condenados por homicídio e tentativa de homicídio. Imagens das câmeras da vizinhança registraram o momento da pichação e quando pai e filho saem da residência para tirar satisfação. O dentista foi morto com uma pedrada. O pai dele teve ferimentos graves e precisou amputar o braço direito. Marivone Pereira da Silva foi condenada a 32 anos de prisão por homicídio qualificado. Anailson Costa da Silva, que está foragido, pegou 33 anos e 3 meses. E os outros 4 acusados ainda não foram julgados. Em Belo Horizonte, um ladrão de carro deu trabalho antes de ser preso. A viatura da polícia tenta bloquear a rua, mas o bandido desvia e sobe pela calçada. O motorista quase atropela uma mulher, passa entre uma placa e um muro e segue em fuga. Apesar da manobra arrojada, o assaltante foi preso logo depois e o carro devolvido ao dono. Um acidente deixou uma pessoa morta e 14 feridas na rodovia Rio Santos, no litoral de São Paulo. Uma van que transportava pacientes de Bertioga foi atingida por um carro que vinha no sentido contrário e tentou desviar de uma moto. O motoqueiro morreu no local. Os feridos foram levados a um pronto-socorro do Guarujá. Pichadores são figuras abjetas, inimigos públicos a serem combatidos sem trégua. Em São Paulo, o ex-prefeito Dória bem que tentou combater essa canalha, mas eles já estão voltando e emporcalhando a cidade. De janeiro a maio deste ano foram registrados 25 assaltos a bancos em todo o estado de São Paulo. Para combater esse tipo de crime, a PM realizou um treinamento com policiais da rota na região central da cidade. O carro incendiado no meio da rua é para dificultar a chegada da polícia. Enquanto isso, dentro da agência bancária, os criminosos dão início ao assalto. Do lado de fora, um bandido armado com um fuzil da cobertura quadrilha. A polícia chega ao local e começa a troca de tiros. Um dos PMs é baleado. Um criminoso também é atingido, mas policiais chegam para dar o reforço. Os bandidos tentam fugir e fazem um cliente do banco refém. Depois de horas de negociação, os criminosos se entregam e os policiais da rota finalmente colocam fim ao assalto. Apesar da semelhança com as ocorrências reais, tudo isso que você viu agora foi um treinamento realizado por policiais da Rota em São Paulo. Este é o terceiro treinamento organizado pela Rota. Aproximadamente 30 policiais trabalham na simulação de uma ocorrência de assalto a banco e ainda contam com o apoio da população. Toda e qualquer ocorrência sempre ela se inicia com a participação da população, seja ela denunciando, ela informando a polícia de um fato que foge da normalidade. Então a população ela é fundamental no trabalho com a polícia. Ela acaba sendo muitas vezes os olhos da polícia. Essa é a minha primeira vez que eu vou assistir. E o que te tirou de casa para vir aqui? A admiração que eu tenho pela Rota, né? Eu sou uma pessoa que acompanha bastante a Rota aí, em vídeos, no YouTube, essas coisas. A movimentação, assim, bastante gente, né?
a organização deles. É uma demonstração de força que acaba evitando o crime. E o crime, ele vai migrando, né? Então ele vê que a gente está preparado para isso e ele acaba procurando outra oportunidade. Em Bruxelas, líderes do bloco europeu chegaram a um acordo sobre a crise migratória. Entre as medidas que serão tomadas está a criação de centros para avaliar os pedidos de asilo dos refugiados que chegam aos países da União Europeia e compartilhar as responsabilidades pelos imigrantes resgatados no mar. Outro ponto do acordo que gerou repercussão negativa por parte de várias ONGs é o quase fechamento das fronteiras externas para os imigrantes. Não foi divulgado em quais nações serão criados os centros de acolhimento. A chanceler alemã Angela Merkel reconheceu que ainda há muitas opiniões diferentes dentro do bloco, mas a assinatura de um acordo com um texto comum já é um bom sinal. Apenas este ano, cerca de 60 mil imigrantes chegaram à União Europeia, segundo as Nações Unidas. A Guarda Costeira da Líbia confirmou o resgate do corpo de 3 bebês e o desaparecimento de mais de 100 pessoas depois de uma embarcação com cerca de 120 imigrantes naufragar a 6 quilômetros da costa do país. 16 pessoas foram resgatadas com vida. Segundo os sobreviventes do Marrocos e Iêmen, o motor pegou fogo depois de uma explosão. A Marinha foi alertada por pescadores. E na Indonésia, 3 aeroportos estão fechados temporariamente depois da erupção durante a madrugada do vulcão Agung. Mais de 450 voos foram cancelados, sendo mais de 200 internacionais. Cerca de 75 mil passageiros já foram prejudicados. A coluna de cinza chegou a 2.500 metros de altura. A última grande erupção do Agung aconteceu em 1963. Durou 1 ano e matou mais de 1.000 pessoas. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Quer dizer que por um placar de 6-3, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o fim do imposto sindical não é inconstitucional, ou seja, o fim do imposto aprovado na reforma trabalhista é legal. E depois você pode arriscar um placar também para o jogo de segunda, viu? Brasil e México, já que a gente vai se falar só depois. Outro placar. Vamos lá, boa noite, Amanda. Sim, uma decisão importante, por 6-3, lembrando, né, que 2 ministros não votaram, Ricardo Lewandowski e o Celso de Mello, porque estão em viagem, não tem nenhuma forma, não tem nenhum tipo de impedimento nesta votação. É importante a gente lembrar o que foi votado hoje. Você colocou muito bem. O que se decidiu é que o fim do imposto sindical não é inconstitucional. Vamos lá. Havia 19 ações declaratórias de inconstitucionalidade, ações diretas, de inconstitucionalidade, ADI, ação direta de inconstitucionalidade, alegando a inconstitucionalidade daquilo que foi votado pelo Congresso, né? Lembrando sempre que a reforma trabalhista foi votada por projeto de lei, não foi emenda constitucional. E ela extinguiu a obrigatoriedade de uma aberração que existia no Brasil, que era o imposto sindical. Isto é, a pessoa não filiada pagando um dia do seu trabalho para os sindicatos, né? Ora, se eu não sou filiado, como é que eu sou obrigado a financiar o sindicato? Isso, a meu ver, isso sim contraria a Constituição, porque o artigo 8º da Constituição diz o seguinte, que existe liberdade sindical, existe liberdade de associação e que o Estado não pode impedir essa associação. Ora, se existe liberdade, se o Estado não pode impedir, como é que eu posso pedir ao Estado que depois obrigue o pagamento do imposto? Isso gerava uma máquina de arrecadação de dinheiro e a criação artificial de sindicatos. Sabem quantos, meus queridos ouvintes, telespectadores, sabe quantos sindicatos há no Brasil?
16.800. Você pode falar, bom, mas isso é muito ou isso é pouco, Reinaldo? Não é? Quando a gente diz um número assim, bom, aí a gente tem que comparar. Vamos comparar com os Estados Unidos, né? Nós temos pouco mais de 200 milhões de habitantes, os Estados Unidos pouco mais de 300 milhões de habitantes. Eles têm 160 sindicatos. Como é que há 160 sindicatos nos Estados Unidos e 16.800 sindicatos no Brasil? A resposta é simples. Existe tudo isso de sindicato no Brasil porque existiu o imposto sindical. Um grupo lá se reúne e decide fazer um sindicato, não precisa correr atrás de filiados, né? Porque o cara pode ficar sentado na cadeira lá esperando a graninha. Né? Ele não precisa ir atrás do filiado, porque o filiado, esse contribui com o sindicato por vontade própria. Né? Então, esse imposto não fazia o menor sentido. Né? Esse imposto não é próprio de regimes democráticos. Esse imposto é uma herança que vem lá da consolidação das leis do trabalho, que por sua vez é uma herança do Brasil getulista, inspirado no fascismo europeu, que é quando o Estado e sindicato passam a trabalhar juntos, passam a operar juntos. Né? Então não fazia sentido. O Edson Fachin, até ontem eu brinquei aqui, né, que virou agora uma espécie de herói da extrema-direita brasileira, né? Ele tem uma formação de esquerda, ele tem um viés de esquerda muito pronunciado. Ele votou pela inconstitucionalidade do fim do imposto. Agora, o que eu acho curioso, né, e aí são 3 votos, né, curiosos, porque votaram pela obrigatoriedade do imposto sindical, dizendo ser inconstitucional a sua extensão, o Edson Fachin, que foi o relator, a Rosa Weber, nenhum dos dois me surpreende, 2 esquerdistas, e o Dias Toffoli. Esse voto me surpreendeu. Esse voto me surpreendeu porque o Dias Toffoli, embora a origem dele seja a esquerda, ele tem dado votos excelentes no tribunal. Né? Agora, o que me surpreende quando eu fui ver os argumentos, eu gostaria de saber onde foi que o Edson Fachin viu que a Constituição obriga a existência do imposto. Não tem. Não é? Portanto, a sua extensão não tem nada de inconstitucional. Agora, eu lembro o seguinte, o que o Supremo votou é extinguir o imposto não é inconstitucional. Portanto, pode ser que o futuro Congresso tente recriar o imposto. E aí será preciso recorrer ao Supremo de novo para então dizer que esta recriação é que é inconstitucional e incompatível com o artigo 8º. Tá claro? É isto. Não sei se deixarei alguns felizes, mas eu creio que não, né? Senão não estariam aqui agora, neste momento, me olhando, me vendo. Eu vou tirar 15 dias de férias, vou descansar um pouquinho e volto só no dia 16 de julho. É isso aí, Brasil será o campeão da Copa de 2018. Podem crer, tá certo? É isso aí. Beijo. Reinaldo, boa noite, boas férias, até a volta. Caso Vitória Gabriele. Foi preso hoje em Mairinque, no interior de São Paulo, o casal suspeito de envolvimento na morte da menina de 12 anos. Maiara Borges de Abrantes e Bruno Marcel de Oliveira chegaram à delegacia em Mairinque por volta das 6h30 da manhã. A cidade é vizinha a Araçariguama, onde a menina Vitória morava e foi encontrada morta. A polícia passou 5 horas na casa onde o casal foi preso. Eles recolheram objetos pessoais que podem ajudar na investigação do crime. Os investigadores também contaram com a ajuda de cães farejadores para saber se a garota esteve aqui. De acordo com o pedido de prisão, os cães já identificaram a presença de Bruno no local onde o corpo da menina foi encontrado. Na semana em que Vitória Gabriele estava desaparecida, o casal chegou a ser detido, mas foi liberado por falta de provas. Agora, os dois tiveram a prisão decretada por 30 dias e serão investigados por homicídio qualificado. A defesa nega a participação deles no crime. Mas a defesa aqui não tem prova, não tem uma prova contundente, não tem um celular que prova que ele esteve lá, o carro não teve vestígio, não existe outro carro.
O pedido de prisão foi baseado no depoimento do servente de pedreiro Júlio César Lima, indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar nesta quinta-feira. Ele está detido desde o dia 15 de junho. O homem também negou o crime, deu 6 versões diferentes sobre o caso e afirmou que esteve com o casal que levou Vitória de carro no dia em que ela teria sido assassinada. Segundo as investigações, a dupla apresentou contradições ao informar vários álibis para o dia e o horário do crime. A mãe de Vitória esteve hoje pela manhã na delegacia de Araçariguama e falou sobre as prisões. Se foi eles, eu peço que a polícia, que eu acredito na polícia, sei que são competentes, para colocar eles na cadeia por muitos anos, né, que eles paguem pelos que eles fizeram e que tenha realmente provas que deixe ele lá mesmo, que não tenha advogado, que não tenha ninguém que tire. Vitória Gabriele desapareceu no dia 8 de junho quando saiu para andar de patins próximo ao ginásio de Araçariguama. As buscas pela menina movimentaram policiais e bombeiros de cidades vizinhas. O corpo da adolescente foi encontrado 8 dias depois, às margens de uma estrada rural, no bairro Caxambu, ao lado dos patins e vestindo as mesmas roupas que ela usava quando saiu de casa. O laudo do ML confirmou que a menina morreu por asfixia, por estrangulamento e que ela tentou se defender antes de ser assassinada. É uma angústia muito grande, primeiro para encontrar e agora para encontrar quem fez. Então, assim, paralisou tudo. Eu ainda não voltei a trabalhar, ainda minha vida não seguiu. E como vai ser daqui em diante, gente, eu não sei, porque eu vou ter que aprender a viver a cada dia. É muito duro, muito triste. O repórter Igor Duarte está em frente à delegacia de Mairinque, que investiga o caso. Boa noite, Igor. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Olha, o casal Bruno e Maiara foi trazido logo cedo aqui para a delegacia de Mairinque, cidade vizinha a Araçariguama, onde Vitória Gabriele, de 12 anos, foi encontrada morta e também raptada. O casal respondeu a várias perguntas feitas pelos investigadores. 2 dessas perguntas foram elas: se o casal já conhecia Vitória Gabriele. O casal disse que não conhecia, e a outra pergunta foi onde estava o casal quando Vitória Gabriele foi raptada em Araçariguama. O casal disse que estava aqui em Mairinque. Bruno foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Roque e Maiara foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Votorantim. Lembrando que o casal, tanto Bruno quanto Maiara, já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas e também por roubo. O advogado do casal informou que vai pedir a anulação do pedido de prisão temporária de 30 dias do casal. Todo o material genético já havia sido recolhido do casal e a polícia espera fazer uma comparação com o material genético do corpo de Vitória Gabriele. Essa resposta ainda não há, eles esperam um laudo. Os policiais também continuam a escutar mais de 300 horas de gravação, lembrando que a polícia já havia pedido a quebra de sigilo telefônico de todos os familiares de Vitória Gabriele, de todos os amigos e também de todos os investigados. Portanto, a polícia espera ter pistas que levem ao assassino de Vitória Gabriele. Sobre o carro que aparece nas imagens, um carro preto, a polícia ainda não tem confirmação se esse carro está envolvido, se a garota foi colocada dentro desse carro. O que a polícia tem são 2 números e 2 letras da placa desse carro. A polícia considera muito importante a prisão desse casal para não atrapalhar nas investigações. Isso porque em depoimentos anteriores esse casal entrou em várias contradições. Isso inclusive está no inquérito, dizendo que o casal por várias vezes mentiu durante os depoimentos. De Mairinque, Igor Duarte para o Rede TV News. No México, a população se prepara para as eleições que acontecem neste domingo. O candidato que lidera as pesquisas de intenção de voto é López Obrador, que está em sua 3ª tentativa de chegar à presidência do país. Em seguida, aparece o conservador Ricardo Anaya e José Antônio Meade. As campanhas políticas da maior eleição do México foram marcadas pela corrupção e violência. Os mexicanos vão eleger, além do próximo presidente, governadores, prefeitos e senadores. López Obrador, um político de esquerda, bem à frente nas pesquisas, representa um rompimento. O diagnóstico de sua ascensão
é a crescente corrupção, o narcotráfico e a descrença nos políticos que esses fatores provocaram. Dentre outras coisas, Obrador promete uma reviravolta nas privatizações e tirar o país do NAFTA, o que preocupa empresários locais e afugenta os investidores externos. O presidente Trump também já afirmou que tiraria os Estados Unidos dessa organização. Vamos ver agora uma história dramática, mas com um final feliz. Um menino brasileiro que havia sido separado da mãe ao entrar nos Estados Unidos foi finalmente devolvido à família após passar um mês em um abrigo para menores. Hoje, outras 18 brasileiras com filhos foram liberadas de um centro para imigrantes no Texas. Os detalhes você acompanha agora com o correspondente da Rede TV em Los Angeles, Fábio Borges. De mãos dadas e sorridentes. A alegria demonstrada por Lídia e o filho Diogo nesta coletiva de imprensa é bem diferente da angústia sofrida pelo menino quando ficou separado da mãe durante 4 semanas. Foi muito ruim, eu chorava quase todo dia. Lídia Karine Souza, de 27 anos, e Diogo, de 9, foram separados após cruzarem a fronteira do México com os Estados Unidos no final do mês passado. A mãe foi encaminhada para um centro de detenção no Texas, onde foi liberada no último dia 9. Já o menino foi levado para um abrigo do outro lado do país, em Chicago. O reencontro de Lídia e Diogo aconteceu 2 dias após um juiz da Califórnia estabelecer um prazo de até 30 dias para o governo americano devolver para as famílias as crianças que foram separadas durante a regra Tolerância Zero. A polêmica política de imigração foi implantada pelo presidente Donald Trump. Lídia e Diogo vão ficar com familiares no estado de Massachusetts até a conclusão de um pedido de asilo feito pela brasileira. Na coletiva, Lídia também fez um pedido direto ao presidente dos Estados Unidos. Que foi terrível. This was terrible. É que Não faça isso com as crianças. não faça isso com as crianças. Don't do this to the children. As crianças não tem nada a ver. They shouldn't be involved in this. Elas não merecem sofrer. Estima-se que mais de 2.300 menores continuam detidos, separados de seus parentes. Em vários abrigos, as crianças dormem no chão, em celas coletivas parecidas com gaiolas. O Itamaraty divulgou nesta sexta-feira ter localizado 58 crianças brasileiras entre os menores detidos em abrigos. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, afirmou que vai viajar aqui para os Estados Unidos para acompanhar de perto o caso das famílias de brasileiros. As políticas de Donald Trump contra as famílias de imigrantes têm provocado indignação internacional e vários protestos nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, mais de 570 pessoas foram presas em uma manifestação organizada por mulheres em Washington. A atriz Susan Sarandon foi uma das detidas. Donald Trump assinou um decreto na semana passada para suspender a separação das famílias que entram ilegalmente no país. Trump, no entanto, garantiu que vai manter a política de tolerância zero. Nós temos tolerância zero para as pessoas que entram em nosso país ilegalmente. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E agora o assunto é Copa do Mundo. Na seleção brasileira, alívio para o departamento médico. Depois da folga de ontem, o treino em Sochi recebeu em campo atletas que estavam se preparando e se recuperando de lesões. Nosso correspondente na Rússia, Luciano Júnior, tem as informações. Lentes para tudo que é lado. Faz sentido. É o último treino aberto da seleção antes do embarque para Samar